Como já vimos anteriormente, a filosofia Lean tem como um de seus principais objetivos a eliminação de desperdícios e, da mesma forma que nos processos industriais, nos processos administrativos também existem desperdícios e, para que o escritório seja enxuto, é necessário eliminá-los. Lembra dos 7 desperdícios identificados na produção de automóveis? Então, podemos visualizar esses mesmos desperdícios em escritórios. Começando pelo transporte. Em escritórios acontece o transporte desnecessário de informações, por exemplo, quando ocorre um fluxo de comunicação maior que o demandado. Também existem atividades complexas e burocráticas, que não são nem um pouco eficazes, e com isso identifica-se o próximo desperdício, o processamento desnecessário, pois há uso incorreto de procedimentos ou os sistemas são inadequados. Por exemplo, quando há excesso de assinaturas e revisões que não agregam valor ao cliente. Além disso, apesar dos produtos de um escritório serem documentos e informações, não quer dizer que não ocorra a superprodução. Acontece sim. Muitas vezes, os escritórios geram mais informações que o necessário ou geram antecipadamente. Quando há superprodução em escritórios, normalmente é porque existe muita burocratização no mesmo. O próximo desperdício que podemos identificar é a movimentação excessiva, tanto de pessoas quanto de informação. Normalmente, esse desperdício está atrelado ao arranjo físico do escritório. Os estoques, apesar de não serem visíveis, também são um desperdício em escritórios, já que são geradas grandes quantidades de relatórios que, na maioria dos casos, ficam arquivados nos computadores e, com isso, é alta a quantidade de informação armazenada, sendo que nem todas geram valor para o cliente. O próximo desperdício que é identificado é a espera, que acontece em escritórios quando um documento está aguardando a assinatura de um superior que se encontra em viagem, por exemplo. Ou seja, a espera é um período de inatividade de pessoas e de informações. E por último, a produção defeituosa, que em ambientes administrativos é identificada quando os dados ou informações estão incorretos. Erros frequentes de documentação, problemas na qualidade dos serviços ou baixa performance de entrega indicam defeitos. A identificação e eliminação dos desperdícios nos processos são algumas das etapas para o início de um escritório enxuto. Porém, a implementação da filosofia Lean é lenta, já que não abrange somente uma mudança nos processos organizacionais. Também é necessário ter uma mudança cultural por parte dos funcionários, pois eles precisam comprometer-se com a melhoria da empresa. E para auxiliar essa mudança em ambientes administrativos, existem técnicas, métodos e ferramentas, como o método 5S. Em um ambiente empresarial, o 5S pode ser aplicado em todos os setores de uma organização, tanto no nível gerencial quanto no nível operacional, e tanto em ambientes físicos quanto em ambientes virtuais, por exemplo. O 5S é um método que representa 5 palavras no idioma japonês, que significam senso de seleção e utilização, senso de ordem e organização, senso de limpeza, senso de zelo e saúde e senso de disciplina. O primeiro senso significa separar os itens necessários dos desnecessários. Para isso, os itens necessários devem ser organizados de acordo com a frequência de utilização e os itens desnecessários devem ser descartados. Por exemplo, quando você limpa arquivos do seu computador, nesse caso você está aplicando o senso de seleção e utilização, descartando os arquivos que você não vai mais utilizar e organizando os itens necessários. O senso de limpeza representa o compromisso de cada indivíduo de manter limpo o ambiente, como mesas, gavetas e armários, tornando o ambiente agradável. O próximo S significa o zelo e o cuidado na manutenção das boas condições sanitárias, de higiene, de segurança e da manutenção e padronização dos censos anteriores. Assim, contribui para um ambiente de trabalho mais agradável e também para a melhora da vida dos próprios colaboradores. O senso de disciplina favorece o trabalho em equipe, aumentando a sinergia entre o grupo e melhora a eficiência dos processos, pois a disciplina exige respeito ao próximo. Por exemplo, uma pessoa disciplinada segue os padrões técnicos, éticos e morais da organização onde trabalha.
O senso de ordem e organização se refere à disposição sistemática de organizar os objetos, materiais, arquivos e informações úteis, possibilitando acesso rápido e fácil de acordo com a frequência e uso do objeto. Por exemplo, objetos que um colaborador utiliza com muita frequência, é importante que ele deixe na sua mesa de trabalho. Porém, quando um objeto é raramente utilizado, ele pode guardar em gavetas ou armários. E para finalizar, concluímos que com o conhecimento do método 5S, já podemos refletir sobre como cuidamos e organizamos nosso ambiente de trabalho e assim conseguimos aplicá-lo para tornar os processos enxutos e sem desperdício. Pois com sua aplicação, um dos desperdícios que será eliminado imediatamente será o transporte desnecessário, já que a organização do escritório será construída pensando na melhor eficiência dos processos.